Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor Machado aqui. Heitor aqui na área. Não sei porque eu fiz a entrada diferente, mas acontece. Eu tô aqui hoje com o Paulo Gontijo, ele que foi presidente do Livres, né? Do Livres Nacional, um cara extremamente relevante para o nosso liberalismo, libertarianismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas eu também acho, Paulo, que quem se define se limita. Então a gente vai falar não só sobre isso, não só sobre ideologia, até porque essas coisas não movem a gente pra frente, né? O que move são pessoas. As pessoas, às vezes, dentro da mesma ideologia, acabam pensando diferente. Mas ele é empreendedor, formado em letras pela PUC-Rio, né? Portanto, tem bastante história para contar aí sobre o engajamento político e também sobre a estrada, porque ele é candidato a deputado estadual, já podemos falar candidato depois das convenções, pelo PSD. Exatamente. Autorizado pelo meu partido a concorrer com a garantia do meu nome ali na chapa Isso aí, deputado estadual. A nominata já saiu. E eu sempre falo, Paulo, que o legislativo ele é um esporte coletivo. Ele é um esporte coletivo que alguns fazem gol, né? Que são os caras que são eleitos, mas é um esporte coletivo porque pouco importa o cara do seu partido que vai receber o voto, você vai ser ajudado por isso. O que não pode te pegar é o coeficiente eleitoral, né? Esse cara graças a Deus, eu acho, graças a Deus, foi instituído no país, porque a gente vai começar a ter uma transformação muito grande da política. Cara, eu sempre faço o roteiro aqui de passado, presente, futuro. Então, cara, se apresenta aí para o pessoal, para a audiência. Quem é o Paulo? Cara, bom, primeira coisa, eu sou pai de 2 meninas, eu sou pai da Cora e da Cecília, eu sou marido da Alice, sou tricolor de coração. Amém! Fui, dentre um monte de projetos da minha vida, um dos fundadores do time de futebol americano do Fluminense, no começo, lá no 2000 e pouco, chamado Flu Gorilas. Uhum. Sou apaixonado por política desde criancinha, sempre gostei. Empreendi na área de comunicação, estudei fora, voltei, montei o Livres, ajudei a manter o Livres vivo, recriamos o Livres, fui candidato em 2018, fazendo aqui um passado muito rápido, né, da minha vida nos últimos anos, e voltei para trabalhar na Invest Rio, né, na empresa da Prefeitura de Atração de Investimento, como diretor de inovação. Então, tive também essa experiência muito interessante de viver dentro do executivo. Que é muito diferente. É outra coisa. É muito diferente. E é onde a coisa acontece, né? Apesar de o imaginário coletivo, né, o Zeitgeist, achar que o executivo manda em muita coisa. Eu sempre falo que o fiel da balança é o legislativo. O que o legislativo quer é para onde o país vai. Então você que vai, nesse ano, você vai escolher seu candidato. E aí a gente não está pedindo voto aqui, até porque não pode, a lei eleitoral não permite, mas pense bem para escolher, porque para o bem e para o mal é o legislativo quem define os caminhos, os rumos do país. Então, se a gente está falando hoje muito sobre teto de gastos, é porque o legislativo quem decidiu. Né? É óbvio que existem algumas leis que são de iniciativa do executivo, mas não passam também sem o crivo do legislativo. Exato. Né? Então, assim, o legislativo é o fiel da balança. Muita gente fala assim, por que o Brasil não virou Venezuela? É muito simples, porque o legislativo não quis. O nosso legislativo, e aí eu tô falando legislativo nacional, né? Os caras, os deputados federais, eles não podem matar o hospedeiro. E aí eu tô falando daquela galera do Centrão, que tá na política aí há 50 anos já. Os famosos especialistas em governo fraco. Isso aí. Cada governo fraco, eles crescem. Pô, mas isso é assustador, né, cara? Você falou aí muito que é apaixonado por política. Isso vem de berço ou... Vem de muito novo. Eu cresci numa casa onde política era uma constante. Assim, minha mãe era muito ativa. Então, minhas primeiras memórias, assim, eu lembro pintar faixa pro comício do Fora Collor, pro impeachment do Collor. Então, isso foi em 92, eu tinha 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Eu lembro de ficar gravando fita cassete para carro de som, ajudar a fazer coisa. Na época era tudo analógico, né? Então, assim, essa é a minha primeira memória. Depois eu estudei num colégio que era muito politizado e muito de esquerda, que era o SEAT. Qual, perdão? O SEAT, o Centro Educacional Anísio Teixeira, ali em Santa Teresa. E eu acho que toda a minha rebeldia juvenil se canalizou para ser um liberal dentro de um colégio muito, muito de esquerda. Assim.
passeio para acampamento sem terra, tinha uma carga política muito grande ali. Então, assim, sempre foi uma coisa que estava no meu dia a dia, eu sempre gostei do assunto. Eu fico brincando que eu parava de brincar para ver propaganda eleitoral em 89. Então, ainda que tinha 50 mil candidatos, acho que eu consigo lembrar 80% dos candidatos a presidente em 89. Inclusive Silvio Santos, né? Silvio Santos, e tinha um chamado Paulo Gontijo. Então chamava muito minha atenção, porque o meu nome é nome por causa do meu avô, né? Então, assim, tinha um candidato à presidência que não era o meu avô, mas tinha o mesmo nome, o meu nome, placa dele pela cidade que eu via, eu achava estranhíssimo aquilo, eu não sabia quem era. Era de um outro ramo da família, enfim. Mas isso acho que chamou um pouco a minha atenção também ali na eleição. O Silvio Santos entra e sai da eleição no meio do caminho. 50 mil candidatos, assim, e era o primeiro processo de democratização, né? Era tão estranho, que na época você tinha que ensinar a votar. Porque o nome vinha impresso na cédula de papel e tinham, sei lá, 30 candidatos. Então, tinha muito analfabeto no Brasil, você tinha que escolher, ensinar a contar para chegar no candidato certo. Se era de cima para baixo, de baixo para cima. Foi uma eleição atípica. Mas eu lembro bem disso, porque é isso. Era um moleque curioso que ficava tentando entender o que estava acontecendo ali com a democracia. Aí, como você se definiu aí, um contra-sistema, e o sistema que você entendia naquele momento era a escola, e já dito por você, uma escola um pouco mais de viés, um pouco mais à esquerda, um pouco mais ou bastante mais. Bastante mais. Bastante mais. E aí você vai fazer letras na PUC. Eu fui fazer letras na PUC porque eu tinha 17 anos, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer da minha vida. E eu queria um curso que... Eu gostava de humanas, eu gostava muito de ler. Eu gostava de ler coisas diferentes, eu gostava muito de literatura. E eu queria um curso que me desse uma formação ampla. E, enfim, fiz vestibular, passei para FJ, UERJ, quis fazer PUC. E o mais interessante é olhar para trás e entender o que eu aprendi na faculdade de letras que eu trago hoje que é importante. Então, acho que tem uma coisa super importante que é o cuidado com as palavras, assim, o amor pelas palavras, pelo texto, pelo significado que isso tem como forma de comunicação. E para quem depois caminhou para a política, toda a parte de linguística, de sociolinguística, me ajudou muito a entender o que estava acontecendo nos lugares, o que estava acontecendo nos debates, nos discursos, quais eram as relações envolvidas ali, por que umas pessoas falavam, outras não, como é que essa dinâmica de tomada de fala, né, de estabelecimento de poder ali acontecia. Então me ajudou muito entrando na vida pública, ter esse histórico de faculdade de letras e ter aprendido. E é uma faculdade que você aprende um pouco de tudo. Né? Você aprende latim, você aprende... A minha era bilíngue, português e inglês, então literatura americana, literatura portuguesa medieval, sociolinguística, fonética e fonologia. Então foi uma formação humana bastante ampla. Ela não era muito aplicada para o mercado de trabalho. Então no começo eu achei que talvez não tivesse sido a melhor opção. Hoje eu acho que foi uma fundação bastante boa. Assim. Bastante sólida, né? Eu gosto muito de filologia, que é entender, né, o caminho da língua e tudo mais. Tolkien era filósofo, né? Talvez o pai da filologia. E gosto muito de Tolkien. Na verdade, eu gostava das coisas separadas e depois eu descobri, na verdade, recentemente, tem um ano, 2 anos, que eu descobri que ele era estudioso disso, e aí por que ele criou o élfico? Não sei se é teu tipo de literatura preferido, se tu gosta de Tolkien, mas... Não, eu gosto, mas eu não... confesso que eu não sou um aficionado. Assim. Eu li O Senhor dos Anéis, mas eu não fiquei lendo a história do Tolkien. Eu sei que ele criou o élfico, mas não... Paro aí. Não, cara, olha só. Imagina que... eu quero criar alguma coisa, sei lá, eu quero criar um MM que não engorda, né? E aí... eu crio o MM que não engorda, mas não pega. E aí eu crio toda uma roupagem sobre isso, toda uma cultura, toda uma história para vender o meu MM. É isso. Primeiro ele criou o élfico e depois ele criou as histórias onde as personagens falavam élfico. Ele criou a língua e depois a história para justificar a língua que ele criou. Exatamente isso. E olha que doideira. Isso levou décadas. Sim. Muitas décadas. E eu acho isso magnífico, assim. Qual é o teu projeto de vida? Então, eu vou trabalhar durante 5 décadas. Criando uma língua. Criando uma língua.
e aperfeiçoando ela, e eu vou criar uma história em volta também. Porque começa com uma história infantil, o Hobbit, e aí depois é que vai pra uma história um pouco mais adulta e tal. E aí tem tudo a ver, com a gente já falou aqui de contrassistema, tem tudo a ver com contracultura, a movimento hippie, e é assim que Tolkien... Tolkien foi, durante muito tempo, o livro mais pirateado da história. Porque você não tinha acesso, né, ao livro na década de 70, e aí a galera começava a fazer cópia e distribuindo cópia. Isso é muito doido. Maravilhoso. Maravilhoso, pelo amor de Deus. Quando você tava lá na PUC, acredito, qual foi o teu ano de entrada na PUC? Entrei no ano 2000. Fiquei de 2000 até 2004 na PUC. Aí você pegou aquele finalzinho do governo FHC. Exatamente. E o início do governo Lula. Acredito que tava pulsando a PUC. Cara, tava... Politicamente. Então, eu tenho um histórico. Assim, eu tenho um tio que era ministro no governo Fernando Henrique. E uma das razões pelas quais meu ensino médio foi tão dolorido, né, é porque tinha ataques pessoais ali. Assim, era um Caralho, negócio... que pica, hein? Era bastante pesado. Quando eu fui pra PUC, era um alívio nesse sentido. Até porque a Faculdade de Letras, ela era menos politizada na época, eu imagino, do que é hoje. Então, assim, mas a PUC estava pulsando, de fato. Assim, 2002 foi uma eleição, daquelas eleições meio, ainda mais meio universitário, de lavadas, que se fizesse uma eleição na PUC, o Lula em 2002 teria tido, sei lá, 70% dos votos, 60% dos votos. Uhum. Mas, por incrível que pareça, o meu período na universidade foi o meu período menos politizado na vida. No colégio eu era de DCE, editava jornal, tentava dar um rumo, equilibrar um pouco o balanço de ideologias dentro do SEAT. Uhum. Acho que na faculdade foi um momento onde eu falei assim, cara, eu preciso respirar um pouco. Eu preciso arejar um pouco minha cabeça. Então, assim, eu estudei muita coisa ligada à política. Eu pegava as eletivas da PUC, fazer, sei lá, história, pensamento econômico, mas eu tinha eu tomava uma certa distância da política de DCE. Eu achava ela um pouco meio, não sei te dizer, mas assim, não era um lugar onde eu conseguia entrar ali, e dentro do curso de letras não tinha muito a turma de letras não participava, não tinha CA, não ia pro DCE, não disputava nada e tal. Então, assim, eu me tornei uma pessoa mais política, atuando politicamente, quando eu saí da faculdade. Porque aí, um ano depois, eu recebi um convite para fundar o Instituto Milênio, como funcionário. Eu fui funcionário, sei lá, 2 da casa. E aí eu encontrei esse caminho entre ativismo político e think tanks, né? Assim, como fazer política através do terceiro setor. Assim, no embate não só de poder, mas no embate de ideias. De ideias. Né? Como plantar as sementes das ideias que eu acredito. Você falou aí, se tivesse uma eleição, né, dentro da PUC, o Lula ganharia com 70%. Isso é uma grande ironia, porque a PUC é a casa do Plano Real, pô. Na verdade, é o berçário do Plano Real, né? E aí, se existe alguma coisa que mudou esse país, foi o Plano Real. Tirou a gente daquele ambiente de inflação e tudo mais. Não quero ficar falando muito tecniquez aqui, porque eu sempre falo que... vou usar um termo horroroso que é a direita, né? Por a direita, entenda-se aquilo que não é a esquerda clássica, né? Liberais e conservadores, vai. Os liberais e conservadores, a gente tem um problema no setor de marketing. Porque a galera da esquerda tá fazendo os macaquinhos, botando o dedo no toba do amigo e tal, tá fazendo chopada. Eles estão... E a gente tá falando de Plano Real, entendeu? Que é um negócio que... A gente que eu tô falando, eu tô te trazendo junto, mas tô falando, você que não está à esquerda, tá falando de Plano Real, tá falando de teto de gastos. A gente é pouco sexy, né? E a gente tem que fazer esse discurso um pouco mais sexy pra trazer mais gente. Eu acho que, especificamente, eu vou acabar dando um salto quântico aí no tempo, mas o EPL, Estudantes pela Liberdade, conseguiu destravar isso um pouco, e aí trazer eventos e tudo mais, mas a gente ainda não conseguiu trazer de vez, né, como a esquerda faz. Eu acho que tem um ponto importante, que a esquerda durante muito tempo conseguiu construir um ecossistema, né, de organizações que trabalham juntas. Então, você pensa assim, o PT... ele não trabalha sozinho. Uhum. Ele tem os rumos dele, os membros dele, e ele tem um arquipélago de organizações no entorno dele, como RUT, MST, MTST, Fundação Perseu Abramo, etc, etc, etc.
Todos ali muito, uns mais próximos, outros menos, mas todos ali orbitam. Por quê? Porque cada um tem uma função. Né? Um traz as pautas do campo, o outro traz as pautas de moradia urbana, o outro produz conteúdo, né, com aqueles números malucos da Perseu Abramo, mas que ajudam a pautar a imprensa. Tem esse ecossistema ali, né, que vai da universidade ao sindicato. E a gente demorou muito tempo. Quando eu entrei no Instituto Milênio, tinha um certo Desculpa, mas eu acho que você esqueceu da mídia aí. Parte dela, sim. Ah, sim, a mídia. Também. E uma mídia que trabalha a serviço de, e uma mídia que é simpática a, e aí uma mídia que se opõe a. Né? Mas parte da mídia, com certeza. E a gente não nos enganemos. Assim, todo movimento político de massa no mundo tem sua mídia de estimação. Né? Então, claro que tinha. Mas o fato tinha esse ecossistema, né, de organizações estudantis, enfim. Demorou muito para do lado de cá a gente entender que política importa. Porque tinha uma certa soberba, né, da centro-direita, direita, o que quer que seja, de política, de fazer política. Né? Vamos ficar aqui soltando paper, dizendo por que as condições macroeconômicas não estão favoráveis, ou por que isso vai extrapolar as contas públicas, ou, enfim, vamos botar uns gráficos aqui para explicar para as pessoas, né, por que elas vão ficar mais pobres e tal. E a gente, durante muito tempo, não prestou atenção que política tem muito a ver com afeto. Né? E isso é uma coisa que a esquerda conseguiu fazer muito bem. Hoje, o avanço é gigantesco. Tá? Você está falando um período de menos de 20 anos. Em menos de 20 anos, você criou EPL, UJL, Livres, enfim, um monte de outras organizações que poderiam trabalhar de forma mais coordenada nas pautas comuns, mas hoje gastam um tempo colossal reforçando suas diferenças e atacando umas às outras. Brigando entre si. Por vaidades ridículas, ao invés de focar nas coisas que mais importam para o país. Então, assim, eu acho E aí, para piorar, eu acho que tem uma questão de relação ao atual governo, que é, sim, gente que é mais simpática, menos simpática, e isso também aguça um pouco ali as rivalidades. Mas o ponto é, todo o ecossistema liberal, né, ou conservador, ou liberal, enfim, essas diferentes vertentes ali, a não esquerda, né, ele se acostumou a brigar mais consigo mesmo, né, do que com os seus inimigos ou seus opositores. Né, e focou muito mais em se propagar ao invés de olhar para resultado. Eu acho que talvez a minha maior crítica hoje não seja nenhuma questão de comunicação, seja uma questão de não olhar para os resultados e para o que importa. Quando eu estava na frente do Livres, a gente tinha muito orgulho, por exemplo, de ter pautado o marco do saneamento. As pessoas, assim, em poucos movimentos liberais, falavam de saneamento até 3 anos atrás, 4 anos atrás. E era uma tragédia social gigantesca. Estava falando de 100 milhões de pessoas, quase metade do país, sem acesso a esgoto tratado. É literalmente gente cagando no chão. Sim, assim, abrindo torneira com cocô, entendeu? Assim, e aí, e a gente falando só de macroeconomia. Então, quando você vai para esse nível, quando você desce para a realidade, tem vitórias muito importantes para serem comemoradas. De novo, marco de saneamento, em poucos anos, já começou a dar resultado. Você já vê, assim, investimento aumentando no Rio. Você vê, por exemplo, a Praia de Botafogo apresentando algumas condições de balneabilidade que não apresentava antes, com coisas muito simples, tá? Não foi nenhuma grande revolução até agora. Limpeza de adutora, tá bom que teve um período de chuva, de menos chuva e tal, mas o fato é que isso não acontecia antes, mesmo quando não tinha chuva. Então, assim, a gente tem que olhar para quando a gente muda a vida das pessoas e não para quando a gente ganha like, curtida. Né? Assim, é muito viciante a palma da rede social, mas ela é muito limitadora. Você fica, né, assim, sendo aplaudido pela tua tribo e aí você fica mais vocal e mais, né, histriônico. Mas e aí? O que você entrega para as pessoas no final do dia? Isso é super importante. Isso aí. E aí é uma crítica que eu tenho a determinados segmentos, né? Partido Novo, né? Aconteceu um pouco isso. E para piorar, dentro do partido também teve brigas internas e tudo mais. Mas a gente não está aqui para falar sobre o Partido Novo especificamente. Um dia eu chamo oh meu Deus, que foi candidato do partido. O Amoedo. Hã? O Amoedo? Um dia eu chamo o Amoedo aqui.
E aí a gente conversa sobre isso. Vou fazer uma rinha aqui do Amoedo com o Mota. E botar eles pra brigar e cobrar pay-per-view por isso. Mas vamos lá. Cara, você tava no Instituto Milênio, o 02 do Instituto. Quem era o 01? Mal lhe pergunte. Quem fundou o Instituto, na verdade, assim, quem começou, a primeira diretora do Instituto, chama Patrícia Carlos de Andrade. Uhum. E ela tinha contratado uma pessoa que era o Pedro Sete Câmara para ajudar a montar o Instituto, e ele me chamou para escrever textos para o site do Instituto lá atrás. Porque era tudo muito pequeno, tinha, sei lá, 4 pessoas no Instituto. E aí veio um convite de, cara, você quer acumular as funções administrativas também? Eu tinha, sei lá, 23 anos. Falei, quero, bora. Sabia fazer aquilo? Não. Mas vou aprender. Comecei a fuçar, perguntar, aprender a fazer planilha, fluxo de caixa, como é que funciona. Então foi uma ótima escola, porque a Patrícia me dava muita autonomia. Então, assim, consegui montar fundo patrimonial, consegui criar uma relação com os doadores. Eu fui pegando assim, um monte de desafios que foram caindo na minha frente e foi muito legal. Mas era um momento, você está falando de 2005, 2006. Tem que lembrar o seguinte, Orkut mal existia, e-mail ainda era a forma principal de comunicação nas redes sociais. As redes sociais eram por e-mail, né? O celular moderno, tipo BlackBerry, era o celular que mandava e-mail. Então, o ritmo de transmissão da informação ainda era muito menor, né? E você tinha menos gente plugada nesse mundo digital. Então, você tem gente hoje muito engajada que nasceu lá, em 2005, 2006. Então, assim, a gente começou a fazer um site. E a ideia era fazer um site e colocar conteúdo no site. E você não tinha muita noção de como é que aquilo circulava, para quem copiava, mandava. Então, assim, você não tinha essa cultura ainda, né? O digital ainda estava engatinhando ali. E isso foi uma mudança muito recente. Mas uma coisa que a gente sacou é que tinha vontade de muita gente de encontrar esse espaço. Tinha demanda reprimida por um espaço liberal. Então, assim, foi um lugar onde a gente conseguiu produzir conteúdos muito legais, achar algumas pessoas que depois foram se destacando e tal, e depois, sim, fazer eventos e começar a criar corpo, sabe? Gente que ia, conhecia o Instituto, debatia, tinha acesso a pessoas que normalmente não se tinha. Então foi uma escola e tanto para mim. Assim, poder discutir e aprender com o Gustavo Franco, sabe, com o Samuel Pessoa. Aliás, meu sonho também, Gustavo Franco aqui. Pô, entendeu? Assim, com o Samuel Pessoa, com sei lá, o Armando Castelar, eram cérebros muito privilegiados orbitando ali. E eu aprendi que no terceiro setor tem tem esse espaço, né? As pessoas se juntam ali, às vezes sem ganhar nada, e doam o seu tempo porque elas acreditam na causa. Isso foi um aprendizado, assim, muito importante para o resto da minha vida. Eu fui do Instituto Liberal, eu peguei um biênio lá, diretor. Também foi a puta escola pra mim, assim. Inclusive, do que não se deve fazer, assim. Na verdade, muito mais do que não se deve fazer. Porque eu vinha de empresa de engenharia, pensamento muito cartesiano, né? Faz isso. Aí você começa o teu produto final é mudança de ideia da sociedade, né? Difícil de medir, né? Puta que pariu. Aí Difícil quando de medir. eu até vou discordar, você vai me permitir discordar um pouquinho, porque a única medida que a gente tinha era o like na época. Tipo assim, a única forma que a gente tinha de medir era o engajamento de algum post. Mas já tinha Facebook, né? Tinha Por isso Facebook. que eu tô falando do mundo pré-Facebook, cara. Site não tinha. Não tinha. Sim, é claro que você conseguia ver os dados de acesso do seu site. Mas era muito difícil entender, assim, esse termômetro em tempo real da coisa. Entendeu? A rede social acelerou muito isso. O Facebook começou aqui em 2007, talvez. Eu acho que eu criei meu perfil no Facebook em 2007. E ainda era uma coisa, né? O Orkut ainda bombava aqui. E aí você teve essa transição do Orkut caindo, o Facebook subindo, e aí acho que a coisa explodiu muito. Orkut... Saudade do Orkut, cara. Era divertido. Era muito divertido. E foi na época do Orkut também que a galera começou a fazer a piada que os liberais cabiam dentro de uma Kombi. Não, é anterior. É anterior ainda? Essa piada é uma piada analógica, cara. É uma piada analógica. É uma piada analógica. Cara, o Instituto Liberal, que eu tive a honra de fazer parte, foi fundado, salvo engano, em 89, 88, pelo Donald Stewart. Cara que traduziu Ayn Rand,
traduzir a Revolta de Atlas, o primeiro tradutor da Revolta de Atlas no Brasil, né? Pô, e, cara, o negócio é complicado. Terceiro setor no Brasil é complicado por uma série de fatores. Mas eu queria a tua visão. E aí a gente... Por que ONG não dá certo no Brasil? Ou ONG vira ONG sem o N? Por que vira governamental? Tá. Eu acho que tem diferentes coisas, né? Diferentes explicações que eu consigo entender. Primeiro, assim, cultura de doação era uma coisa meio incipiente na época. Uhum. Então, os que você tinha eram ONGs que dependiam de poucos doadores grandes. E não se criou uma cultura de diferentes fontes de receita. Então, eu via assim, que naquele momento o que tinha como Instituto Liberal, o próprio Milênio no começo, você tinha meia dúzia de pessoas que botavam muito dinheiro. E eu sei disso porque assim, eu era o cara que fazia o financeiro. Então, eu tinha, sei lá, doadores grandes, médios e pequenos. E a minha pirâmide era invertida. Assim, era 90%, 5 e 5. Entendeu? 90% de grande e o pequenininho, aquele cara que doava R$20 por mês, R$30 por mês, R$10 por mês que fosse, era muito pouco. Era difícil chegar nesse cara. Hoje eu já acho que você consegue equilibrar isso melhor. Sim, com a internet hoje ficou mais fácil. E você cria produtos melhores para as pessoas. Uhum. Né? Você entrega mais. Então, anos depois, quando eu assumi o Livres, né, pós a eleição de 2018, um dos desafios era assim, como é que a gente vai criar fontes alternativas de receita para não depender de um doador ou de 2 doadores, o que quer que seja. O primeiro, limitar o total botar um limite para uma doação individual em relação ao orçamento. Ou seja, ninguém podia doar mais do que 20% do orçamento anual para não ter muita dependência. Uhum. E aí criar outras coisas. Vamos fazer projetos. Projetos aqui. E o pessoal que ficou, o Magno hoje, que é o diretor executivo, por exemplo, fazendo um trabalho brilhante. Por exemplo, fizeram agora leilão de nota de R$1 assinada pelos pais do Plano Real. Venderam nota. Notas de R$4.000, R$5.000, R$6.000 a nota. Você criou produto. Né? Você criou fontes alternativas de receita. Fora isso, tem lá o associado, que paga R$30 por mês e tem acesso a curso, conteúdo. Então, assim, demora para mudar essa cultura. Os Estados Unidos começou muito atrás. Então, quando a gente olhava para as ONGs americanas... Eles são década de 50, cara. Até antes, eu diria. Né? Algumas. Não, tô falando de liberalismo clássico. Antes da década de 50. Então, assim, tem uma cultura ali cimentada em muito tempo fazendo aquilo. Aqui, isso começou mais ou menos nos anos 80, 90. Mais ou menos. Né? E mesmo assim, sem muita sustentabilidade. Isso foi um dos desafios quando a gente resolveu refundar o Livres como movimento suprapartidário. Assim, o que a gente queria ser? Porque muita gente falava assim, vocês têm que ser mais que nem o MBL. O MBL está fazendo esses posts aqui, eles estão explodindo e tal. Não sei o que. Nada contra a estratégia do MBL. Mas o problema é que a gente escolheu reputação e não popularidade. A gente sabia que a gente estava olhando para o longo prazo. Porque também a gente olhava o tempo de vida das organizações liberais no Brasil e elas ou eram organizações que pertenciam a uma pessoa, né, ou muito dependentes de uma pessoa, ou elas tinham morrido. Né? Ou entrado num declínio muito profundo. E aí a gente traçou uma estratégia de longo prazo. Se daqui a 10 anos eu vou estar aqui para contar essa história, né, em mais detalhes ou não, eu não sei. Mas pelo menos o olhar foi esse. Como é daqui a 10 anos? Tomara que você esteja aqui daqui a 10 anos, eu com muitos milhões de seguidores aqui. Vamos deixar o convite já pré-agendado. E a gente contando a história, vou botar no Google já. Fechado. Eu acho que você tem razão com a questão da baixíssima cultura de doação. Primeiro, mesmo o cara que é doador, grande e tal, ele não vê compromisso, ele vê favor. Estou fazendo um favor aqui de te entregar. Isso também é muito culpa das organizações, porque também pedem como se fossem pedintes. Submissas, né? Submissas, abaixando a cabeça. Assim, eu estou te pedindo uma esmolinha. Não é eu estou te entregando um projeto que muda o país. E isso muda muito na cabeça de quem está te dando dinheiro. Não, olha, cara, eu preciso pagar a conta aqui, porque senão vai atrasar o aluguel e tal. Acabou, cara, o teu valor. Né? Assim, você pode até conseguir o dinheiro, mas você diminui o teu valor. E eu acho que essa cultura das ONGs terem um pouco mais de altivez, eu diria, ou chegarem com um projeto mais consistente, né, e de terem entregas mais claras, eu acho que faz muita diferença.
Faz. A Atlas lá nos Estados Unidos faz isso brilhantemente. Eles têm assim, eles têm projetos. O doador, ele pode doar como um todo para a instituição ou para o projeto específico. E aí, quando tem um projeto específico, eles têm uma taxa de administração que vai para a instituição. E aí, os profissionais são remunerados assim. Só que, cara, eles estão fazendo isso há 30 anos, 40 anos. E, enfim, já roda sozinho. Se os Koch morrerem amanhã, os dois morrerem amanhã e os herdeiros não quiserem doar nem mais $1, eles continuam durante décadas. E até porque a Atlas não depende só deles, né? Isso aqui é interessante. Eles têm essa visão de que eles precisam ter uma base diversa de doadores para não ficarem na mão de A, B ou C. Uhum. Né? E a Atlas mudou bastante o perfil nos últimos 20 anos. Foi abraçando novas pautas, o que eu acho super importante também para manter o movimento vivo. Isso, pauta que você está falando mais de costumes e menos econômicas, é isso? Não necessariamente, mas assim, enfocar, por exemplo, em redução da pobreza na África, que era uma coisa que era difícil você ver o Instituto Liberal falando há 20 anos atrás. Ou uma coisa... As pautas de costumes também entraram no circuito, e eu acho que são super importantes. E uma coisa muito importante é uma pauta política de preservação da democracia. E essa é uma pauta que também, assim... A gente meio que dava como dado nos anos 2000. É um absurdo essa porra, cara. A gente tá tendo que defender a democracia em 2022, cara. Mas a gente achou que estava garantido, né? O fim da história, assim, tá consolidado. Esse é o ápice da democracia liberal, e a gente agora andando para trás. E temos que voltar e reforçar que, olha, cara, eleições são importantes. Você viu o editorial de ontem do Estadão? Não li. Meu Deus, veja a coisa linda de, assim, qualquer pessoa que não tenha clubinho, que não seja clube X ou clube Y, né, uma pessoa sensata, que manja um pouquinho de política e tal, vai ler e vai, assim, coisa de maluco. Que tá ali, assim, as instituições democráticas estão ameaçadas, estão claramente ameaçadas, e se você tá dando de ombros pra isso, olha, você provavelmente está enganado. Cara, a gente viu a invasão do Capitólio, cara. Estados Unidos, a maior democracia do mundo, bicho. Isso era impensável. Impensável. Assim, sei lá, 20 anos. Clinton. Alguém imagina o Clinton mandando a trupe dele invadir? Primeiro que o Clinton, assim, se você ouve um discurso do Clinton, ele parece republicano. Ele era o mais republicano dos democratas. De fato. Até por isso eu acho que se elegeu. Acontece muito isso nos Estados Unidos, né? O mais republicano entre os democratas se elege, o mais democrata entre os republicanos se elege também. Menos no Trump, né? Mas aí a gente vem com uma novidade, que é a rede social. Que a rede social é a minoria barulhenta, né, cara? O DCE da internet é a rede social. E tem uma outra coisa nos Estados Unidos também, cara, que assim, o país já é mais ou menos dividido, né? Então, um outro ponto importante não é só o quanto você conquista dos eleitores do meio, mas é o quanto você desmobiliza dos eleitores do outro. Então, assim, se você faz a campanha virar uma guerra muito suja e todo mundo tá igual ali na lama, tem muita gente que não vai votar. Né? Então, tem uma estratégia também que é o quanto você tira o ímpeto dos democratas de pedir voto para Hillary, fazer sair de casa para ir para votar na Hillary e tal. Do tipo, tá tudo vai dar no mesmo. E, obviamente, assim, eu não acho que a Hillary era uma excelente candidata, não, mas eu acho que o governo Trump, em termos de fortalecimento das instituições, foi trágico. Assim, foi trágico. Não, eu também acho, concordo contigo, mas a gente está vivendo isso no Brasil. Né? E aí, gostem ou não, é um fato, né? Não, mas pô, o Brasil não sofre esse perigo. Eu acho que sofre, assim. A gente tá pior do que tava há 4 anos atrás, vai. O mundo todo, né? E isso é outra coisa importante, assim, quando a gente fala dos dados e das discussões políticas. Né? A gente usava muito aqueles rankings do Doing Business para falar de economia, né? Assim, os rankings da OCDE e tal. Os rankings que medem a qualidade da democracia também são muito importantes. E eles são assustadores. Porque eles medem um monte de coisas assim, em cada país. Número de ataques à imprensa, né? Cooptação do Supremo, das cortes constitucionais. Então, assim, é muito importante a gente começar a olhar para esse outro aspecto da vida pública também, porque
existem países apostando contra o modelo de democracia liberal que a gente acredita. Né? Para mim, assim, a guerra da Ucrânia da Rússia com a Ucrânia é muito um primeiro ponto desse conflito de autocracias versus democracias. E as democracias precisam estar fortes. Quando eu estava discutindo exatamente isso com um cara que eu respeito muito a opinião política dele, ele falou assim, Heitor, olha só, você tem que se ligar que quando você está falando aí de democracia, os valores democráticos, você está falando de Ocidente. Né? E aí no sentido do Huntington, pessoal. Então, se você não conhece geopolítica, vai lá no canal do professor Roque, do N. Ele... Tomara que ele tem que ser eleito senador por São Paulo, que aquele cara é fantástico. Ele é muito bom. Ele é muito bom, puta que pariu. E aí, ele apresenta Huntington, porra, como você nunca viu. E ele fala assim, Heitor, faz muito sentido quando você tá falando de Ocidente. E aí, Europa, né, Ocidental, e Estados Unidos e Canadá. Austrália, Nova Zelândia. Quando você chega pro russo, que foi dominado pelos mongóis durante 2 séculos, para ele não faz o menor sentido a democracia. Ele até aceita, mas não faz sentido. Eu falo, cara, mas assim, tem algumas tecnologias, meio só pra não falar que a gente tá falando só de humanas, de brilho das estrelas e tal. Existem algumas tecnologias, inclusive sociológicas, que me parece que fizeram bem à sociedade. Uma delas é a democracia. É isso que a gente está discutindo aqui, né? Mas assim, também acho que existe o espantalho do tipo, a esquerda acaba se apropriando do valor democrático como se ela fosse a única detentora disso, que não é. A história mostrou que não, né? Eu acho que a gente tem, aí fazendo uma análise de como a gente fala de política, né? A gente normalmente fala de um eixo que vai da esquerda até a direita. Eu gosto muito daquela teoria da ferradura, onde, né, os pontos se aproximam muito. Assim. A gente teve, no século XX, ditaduras de direita e ditaduras de esquerda. Todas foram sangrentas, todas foram nefastas. Assim. Não acho que faz muito sentido a gente entrar na contagem de corpos de cada uma. Mas o fato é assim, cada um dos campos políticos tem lá sua semente autoritária. Né? E cada um dos campos políticos tem lá o seu eixo democrático. Né? Sei lá, a esquerda trabalhista inglesa é bastante democrática. Né? Assim como a direita conservadora inglesa. O UKIP eu não sei, não apostaria muito. Então, assim, mesma coisa um pouco na Alemanha que está acontecendo. Ou na França com Le Pen, tenho certo medo. Mas o ponto para mim a gente tem que olhar também não só da esquerda para a direita, mas do autoritarismo, da autocracia para a democracia. Uhum. Né? E quem está dentro desse polo democrático aqui? E que é importante para isso? Porque no final das contas, política é fazer coalizão. Então, na hora de defender a democracia, me preocupa menos se de esquerda ou de direita, desde que seja democrata. Na hora de defender livre mercado, me preocupa mais que seja liberal. E a gente não olha muito para isso. A gente não está olhando para quem assim, autoritário, intervencionista versus quem é mais liberal. E hoje eu vejo os autoritários intervencionistas com uma voz extremamente alta e extremamente confortáveis. Isso me preocupa muito culturalmente. Perderam a vergonha, né? Nenhuma vergonha. Nenhuma vergonha de falar, assim, absurdos. Absurdos, assim. Isso vai sendo relativizado. Não, é só uma brincadeira. Não, olha... cara, não é. A ditadura aqui foi grave. Assim, não dá pra relativizar. Não dá pra dizer que foi uma ditadura branda. Que podia... Foi uma ditadura, matou gente pra caramba, torturou, perseguiu. Não dá pra justificar isso. E pior é que as pessoas justificam com uma memória distorcida. Né? O país crescia, tá bom, o país crescia. Depois esse crescimento era não sustentável, entramos numa década perdida, né? E fizemos um crescimento muito concentrado em quem estava próximo do poder político ali. É isso que a gente quer com um projeto de país? Não é, cara. Então, assim, de novo, eu vou voltar para esse ponto que assim, a gente tem que reforçar muito, como liberais, o valor da democracia. Né? A gente criou primeiro na história uma forma de organização política liberal para depois transpor isso para os mercados.
E a gente hoje se ocupa demais de falar dos mercados e muito pouco de falar de política. É sempre bom lembrar que o sobrenome de democracia é liberal. É democracia liberal, tá, pessoal? Então você aí que gosta do seu Pol Pot, do seu Mao Tse Tung, sempre lembrar que a democracia ela é liberal, antes de mais nada. Mas a gente acabou de falar sobre isso no programa e falar assim, a gente não é sexy, a gente não fala de dedo no toba, nem de chopada. A gente tá falando de coisa chata. E o que pega, né, é a coisa prática, é a vida, como a gente tava falando lá, a privatização de SEDAI, é o marco do saneamento, aliás, o marco do saneamento é que existiu a possibilidade de fazer a privatização da SEDAI, que, cara, não deveria, Paulo, você não deveria ser de esquerda ou de direita para defender que pessoas tenham acesso a esgoto encanado. Não. Não deveria. Não deveria. E você também não deveria ser de esquerda ou de direita para privilegiar a eficiência do gasto público. Concorda comigo? Super. Então, assim, por que diabos, né? A gente não tá falando disso, cara. Porque tem uma coisa super importante chamada corporações. Né? No caso da SEDAI, por exemplo, assim, tem uma corporação muito forte ali. Uma corporação que abrigava salários altos, que abrigava e permitia a ineficiência, né? E que fazia isso às custas do nosso dinheiro, no final das contas. E era muito engraçado nas discussões sobre a privatização da SEDAI, porque era quando a esquerda ficava a favor do lucro. Quero um café. Porque era quando a esquerda ficava a favor do lucro. Falava assim, não, peraí, mas a SEDAI é lucrativa. E aí os liberais falavam assim, cara, mas não entrega saneamento. Ela é lucrativa porque ela não investe. Então ela não é lucrativa de verdade. Ela está só, né, escamoteando dinheiro ali. E aí você consegue fazer, né, um processo de privatização ali, de parte da SEDAI, onde tem meta, tem compromisso. Tem um modelo interessante de filé com osso, onde alguns blocos menos lucrativos se juntam a blocos mais lucrativos para viabilizar aquele processo todo. Pra você ter uma noção, e aí eu vou dar um dado super importante. Assim, ler o ranking do Instituto Trata Brasil é fundamental para você entender o que era, né, o saneamento até 2020. Durante alguns anos, São Gonçalo teve número negativo de ligações à rede de esgoto. O que isso significa? Que ano após ano, São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão de habitantes, diminuía o número de casas que estavam ligadas à rede de esgoto. Você não fazia investimento para trazer as pessoas para o mundo do saneamento. Você gastava dinheiro e simplesmente não conectava ou fazia seu cadastro. Enfim, o fato era zero o saldo daquilo. Negativo, na verdade. Né? Negativo. Com pessoas pisando na lama, no cocô. Assim, eu acho que a gente fala muito dos meios e muito pouco dos fins. Isso que é muito importante. Assim. Teto dos gastos é uma forma de viabilizar serviços públicos importantes e essenciais para as pessoas. Marco do saneamento não é porque a gente quer privatizar a SEDAI. A gente quer privatizar a SEDAI. Não, a gente queria privatizar a SEDAI para as pessoas não pisarem na lama. Quando a gente olha para o fim, é muito mais interessante do que a gente olhar para o meio. Mas a gente está tão condicionado a olhar para o meio que a gente se perde um pouco nesse debate. E aí, quando tá falando a gente, vamos fazer meia-culpa aqui. A gente hoje liberais. Liberais, sim. Hoje liberais. Tá? É um meia-culpa. É um meia-culpa que eu venho fazendo há bastante tempo e sem nenhum problema de fazer esse meia-culpa. Eu tô jogando eu tô jogando no campo tão à vontade aqui, cara. Por mim, infelizmente, você tem hora. Senão eu ia ter certeza que esse podcast aqui ia ser o mais longo da história desse podcast aqui. Só me chamar que eu volto, não tem problema. Então fica à vontade que você vai voltar com certa frequência. Eleito ou não, tá? Não tem problema. Porque eu acho, cara, que é assim que começa a mudança. É a gente começar a falar para as pessoas ouvirem. Deixa eu te contar. Como é que eu comecei a enxergar que existia. Deve estar quente pra porra, tá? Tudo bem. De 2013. Não é pelos 20 centavos e tal, não sei o quê. Eu fiz escola naval. E no segundo ano da escola naval tem princípio de economia. PEC. E aí, lá no princípio de economia, você começa macro básica. Custo, preço, equilíbrio e tal. E aí, monopólio natural. E aí não é pelos 20 centavos. Aí minha irmã, não, pô, a gente tem que ir. Minha irmã fez Cefet.
muito à esquerda, apesar de ser um curso de exatas. E aí ela falou, não, tem que ir pra rua e tal. Eu falei, cara, então, pra que vai pra rua? Porque assim, se a empresa de ônibus foi lá, apresentou o preço, né? Tô considerando que a empresa de ônibus não fraudou nenhum documento. Apresentou o documento e tal, e tem que aumentar o preço. Se não aumentar o preço, vai faltar ônibus. Simples assim. Ou o ônibus vai ficar pior. A qualidade vai diminuir. E aí eu sou impactado por um influenciador que hoje está muito... Tá de braços dadíssimos com o governo... com o governo que aí está. E aí ele me impacta e eu falo, caraca, não é exatamente isso aí que eu acredito não, mas é por aí. E aí eu sou impactado pelo Instituto Mises, também, outro think tank aí. E aí eu sou impactado, eu falei, caraca, meu irmão, essa parada aqui que eu acredito. Eu não sabia, eu não fazia ideia que eu era X, eu era XPTO, né? E aí, beleza, eu fiquei durante muito tempo nessa pegada. E aí, ô Paulo, quando aí o Instituto Liberal, tal, não sei o quê. Quando é 2020, início de pandemia, cai no meu colo porque as nações fracassam. E aí, o Acemoglu, né? Ele não se declara liberal, ele não se declara, ele fala assim, ó, funciona ou não funciona? Funciona, então eu topo. Não funciona, não funciona, não topo não. E aí ele tá cagando com a cor do gato. Se o gato é vermelho, se o gato é azul e amarelo, ele quer que funcione. Funciona. Aí eu comecei a ver essa escola institucionalista. Eu vou fazer um chute aqui, tá, pessoal? Eu conheci o Paulo hoje. A gente tem um monte de amigo em comum, mas eu conheci o Paulo hoje e a gente não tinha conversado previamente. A tua ida para a empresa de inovação tem a ver com funciona ou não funciona. Tô errado? Também. Tem a ver com isso e com o Rio de Janeiro. Né? Então, assim, tem uma coisa de origem, né? Da forma de pensar as coisas, de ser um liberal bastante pragmático, ainda mais na vida pública. Uhum. Até porque eu acho que o espaço para o espaço para as nossas preferências ideológicas ele tem que ser muito restrito, né, ao respeito para a vida dos outros que estão pagando imposto para a gente estar ali. E a outra é olhar para o Rio de Janeiro e ver a tragédia do Rio de Janeiro. Assim, bom, precisa fazer alguma coisa para alavancar o crescimento econômico da cidade. Então, é uma combinação de oferta e de demanda. Uhum. Né? Sim, oferta no sentido do que eu podia trazer e de demanda para uma cidade que estava precisando de muita gente, não só eu, obviamente, assim, um grande grupo de pessoas dispostas a trabalhar para dar conta dessa demanda de um salto na economia do Rio. E aí não tem jeito, não tem muito jeito e os economistas me odeiam, mas tem que começar a fazer analogia de coisas que todo mundo que planta sementinha sementinha de feijão no algodão entende. A gente precisa de preparar o terreno para receber a semente, que é o investimento. Preparar o terreno é fazer as pessoas entenderem que a gente é vizinho de um estado que me dói muito como Fluminense, como carioca falar isso, mas a gente está do lado de São Paulo, que tem as mesmas regras federais que a gente, as mesmas regras da União que a gente, mas as regras estaduais são outras. Então a gente precisa mudar. Se a gente quer ser tão rico quanto São Paulo, dá para ser. Né? A gente precisa jogar o mesmo jogo que São Paulo. Então, preparar o terreno, e aí você estava no lugar de trazer a semente, né? De convencer as pessoas a trazer a semente. Como é que foi esse trabalho de diretor de inovação, o cara que traz a semente? Olha, foi um trabalho conjunto de muita gente, né? E ali capitaneado pelo Chicão Bulhões. Uhum. E o lema, o norte era o Rio ser a capital da inovação e da tecnologia. Então, estava muito claro em que tipo de campo, que tipo de semente a gente queria trazer para o Rio. Né? Então, a gente tinha que preparar o campo para isso. E aí tem algumas iniciativas muito interessantes que saíram lá da Secretaria da Invest, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Porque a Invest, ela responde para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico na Prefeitura. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu é a gente reduziu o ISS na região do Porto para tecnologia, produção de audiovisual, algumas
alguns tipos de atividade econômica que a gente acha que são muito importantes para a cidade do Rio, especialmente para aquele lugar onde a gente quer adensar, né? Outra coisa que aconteceu combinado com isso foi mudar a forma de se emitir licença para construção civil. O LICIN demorava 240 dias E foi para 30. e foi para 30. E digitalizou. Então você desburocratizou, acelerou e, portanto, reduziu custo, burocracia e possibilidades de corrupção nesse processo. Para além disso, Eu tenho uma empresa de engenharia e uma imobiliária. Então você imagina que você o sentiu Licin... na pele. Não. O Licin foi uma... Eu não sei nem como comparar isso aqui. Eu ia fazer uma comparação feia. Assim, é uma mudança tão absurda, tão grande, que assim, as pessoas não estavam nem... É sério? É sério, pô. É assim. Não. Não pode não. Não pode ser assim. Não, mas era incredulidade. Era isso, né? As pessoas não conseguiam. Não era crível para quem está acostumado com burocracia isso. Uhum. E isso é só um dos muitos nós desatados. Ah, não, mas o Licin foi maravilhoso. É porque o cidadão comum não vê, cara. O cidadão comum não consegue enxergar como era e como passou a ser. E aí, para não falar que a gente só fala mal, né? Igual a medida provisória dos cartórios, também, as pessoas não estão entendendo o que é a medida provisória dos cartórios. É o seguinte, é sair de ter que imprimir 250 páginas para registrar um imóvel. Isso é real, normal, tá? 250 páginas pra sentar a bunda no computador e clicar um monte de coisa. Então assim, eu tô aqui na freguesia. Só essa pernada freguesia centro me leva 1 hora e meia. Né? Então, no ruim... Te tira metade de um dia nessa brincadeira. Tranquilamente. Fora a fila no cartório. É isso. Então assim, o Licin é revolucionário. E aí você combina naquela região do centro, que é uma região que tem infraestrutura estabelecida e pouca densidade de população morando. Uhum. Né? Você começa a ter uma explosão de empreendimentos imobiliários residenciais. Aí teve o Licin, que simplificou a licença na cidade toda, redução de ISS, o Maravalli, que é um porto, um hub de tecnologia, onde você vai ter metade do galpão, a graduação do IMPA em matemática aplicada para tecnologia, metade um espaço para startups de tecnologia. O Sandbox Rio, que é um projeto onde você pode inovar num espaço determinado da cidade, por um tempo determinado, para você depois legislar sobre a tua experiência e não fazer o contrário. Não legisla e depois faz. Primeiro faz, testa e depois legisla. E junto disso teve um esforço político de estabelecer essa narrativa e de fazer com que as coisas acontecessem ali. Conseguimos, por exemplo, trazer o compromisso da sede da Binance para o Brasil, para o Rio de Janeiro, a Bolsa Verde. E aí você vai juntando cada uma dessas peças. Tem algumas que eu tenho um particular carinho, porque a gente está falando de coisas muito grandes aqui. Por exemplo, tem um projeto chamado Crédito Carioca, que eu consegui coordenar ali. E aí a inovação não estava na incorporação de tecnologia, estava na metodologia. Foi levantar 16 milhões de reais de dinheiro privado e conectar com o empreendedor pequeno. Então, um empreendedor pequeno, que precisava de 30, 40, 50 mil reais, o cara que tinha um curso de inglês em Rio das Pedras, que tinha uma empresa de aluguel de um barco, que tinha uma pastelaria que estava precisando de giro, trocar uma dívida cara por uma mais barata, conseguiu fazer isso porque a gente foi em fundos filantrópicos ou em cooperativas de crédito e conectou essas pontas. E às vezes a inovação está nessas coisas simples, tá? Fora isso, a gente também criou um grupo de cripto para criar uma política de criptomoedas para a prefeitura e começar a inserir o Rio de Janeiro nesse mercado que está explodindo. Então, a partir do ano que vem, você vai poder pagar teu IPTU em cripto. Mas pouca gente usa, tudo bem. Música, mas olha que legal o seguinte, se você é um estrangeiro que tem imóveis no Rio e você tem que pagar seu IPTU, você não precisa mais ter uma conta em banco no Brasil. Você tira do potencial comprador de imóvel no Rio de Janeiro o ônus de manter, abrir e ou fechar uma conta bancária aqui. E ele vai poder pagar o imposto dele diretamente para a prefeitura usando criptomoeda. Então, assim, essas pequenas coisas somadas vão gerando um impacto tremendo. A gente já recuperou, em 1 ano e pouco, mais de 100 mil vagas de emprego. Então a gente já está em níveis acima do pré-pandemia. E isso é, sim, um avanço e tanto.
E aí você começa a ver o retomar de uma coisa que é muito importante, que é o orgulho e a sensação de esperança das pessoas. Assim. É olhar para frente e falar assim, cara, então eu posso investir? Porque isso aqui está consistente. Uhum. Né? Eu posso investir porque tem uma empresa na prefeitura que me vê como um ator de geração de crescimento, de emprego, não como uma ameaça. Né? Você tem alguém que conversa com o setor privado e fala assim, tá bom, cara. Assim, quando você investe e gera emprego, é bom para todo mundo. O que a gente pode fazer para te ajudar? Dentro das regras, né? democráticas e legais aqui. E isso é muito importante como espírito que se implementa na prefeitura. E aí, para terminar, eu acho que tem um projeto que eu tive o prazer de trabalhar tanto na versão nacional quanto na municipal, que é a Lei de Liberdade Econômica. Então você tira a exigência de alvará para a empresa de baixo risco, você desvincula do zoneamento urbano. Então, por exemplo, um segmento com que eu tenho trabalhado muito, que são cervejeiros artesanais. Podem fazer seus brewpubs, ou seja, fazer a cerveja e vender num bar até 200 metros quadrados, em qualquer lugar da cidade. Isso vai trazer vida para setores da cidade que estão asfixiados ali pela lei de zoneamento. Uhum. E tem uma outra coisa que para mim é revolucionária, que assim, a primeira visita do fiscal não pode mais ser punitiva. Ela tem que ser orientadora. E isso também muda o jogo, porque tira do fiscal ruim o efeito surpresa. O fiscal correto, ele naturalmente já vai lá, orienta e dá um prazo. Uhum. O fiscal que está usando do cargo para se aproveitar, ele não tem mais esse expediente, porque ele não pode multar de primeira. Então agora ele obrigatoriamente tem que orientar, dar um prazo e só pode voltar lá depois. Então o empreendedor tem tempo para corrigir qualquer tipo de falha que tem no empreendimento dele. Eu acho que assim, preparar a terra é fazer essas coisas todas ao mesmo tempo. Quando você tem esse conjunto de ações, você começa a mudar o jogo da cidade. Bom, o ambiente, ele precisa ser propício, cara. E o que vocês... você na tua gestão, vocês estão fazendo, né? Esse grupo tá fazendo. Cara, é o que eu te falei, é transformador, assim. As pessoas... Agora, uma crítica. O Licim foi mal divulgado. Assim, depois, uma vez rodando, beleza, mas não gerou expectativa, né? E hoje no digital tem que gerar buzz. E aí quando saiu, ninguém entendeu. Mas como assim? 30 dias? Uma revolução silenciosa, né? Foi uma revolução silenciosa, é exatamente isso. Quando aconteceu, foi meio que pego de surpresa. Eu tava no meio de uma legalização. Caraca, meu irmão, que parada. Como assim? Calma aí, eu não tenho mais que ir na subprefeitura? Não. Como assim, cara? Não tô entendendo o que vocês estão falando, pô. E aí foi meio de surpresa, assim. Foi legal, porque já começou rodando, né? Não teve aquele negócio de preparação e tal, blá, blá. Já começou rodando, mas eu acho que as pessoas não valorizaram tanto quanto deveriam. Sendo sincero, tá? Eu concordo. Eu acho que é um desafio. A gente não conseguiu... Quer dizer, a prefeitura não conseguiu fazer passar o orçamento de publicidade, então dificulta muito a divulgação desses projetos. No próprio Crédito Carioca, ainda tem bastante dinheiro lá para ser emprestado. Você tem dificuldade de divulgar. Você divulga nas redes sociais do prefeito, da prefeitura, mas isso tem um teto de divulgação. Uhum. Né? Então você tem dinheiro parado que não chega na mão de empresários que precisariam desse dinheiro, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo. Se a gente tivesse... E aí é um problema quando você... vilaniza, né, assim, o dinheiro de publicidade. É claro que valores exorbitantes não deveriam acontecer, mas quando é para divulgar um serviço público relevante, ela é importante, você tem que fazer essa conta, se fecha ou não fecha o valor. Uhum. Mas eu acho que é super importante para esse tipo de transformação do serviço público, você conseguir divulgar ele, porque aí ele gera pressão social suficiente para aquilo nunca mais andar para trás. Porque se daqui a 4 anos, Deus nos livre, 2 anos na verdade, assume um prefeito corporativista, né, que está preocupado com o controle, que vai, enfim, isso vai gerar tamanha repercussão na população que ele não se sustenta. Então, esses avanços eles têm que ser não só assinados à caneta, mas eles têm que estar pactuados na sociedade como uma coisa que é irreversível. Tipo, daqui a gente não passa. Não, vamos andar para trás. Olha, nós chatos, o preço da liberdade é eterna vigilância, né? Que é exatamente o que você falou agora. Tem um negócio bacana que é a Previdência do Chile, né? A Previdência do Chile
ninguém aqui tá falando que jamais defenderei o Pinochet, mas a Previdência do Chile foi feita no período Pinochet. E assim, é vaca sagrada. Ninguém tem a coragem de encostar na Previdência do Chile, porque aquilo ali é tão relevante perto do produto do país que não tem nem como encostar. Assim, até convocaram a Constituinte, eu acho que aprovaram uma Constituinte, né, recentemente, se não me engano. Ou aprovaram, ou. Vai ser votado Ou ainda, vai ser votado, então, né? Vai ser votado. E muitas pesquisas indicando que não vai ser aprovada, vai ficar confuso. Não, porque ainda que o Pinochet tenha sido horroroso, ninguém tá falando que foi bom, mas tiveram algumas coisas ali que foram daquele período e que mesmo a esquerda mais antiliberal que seja, ela não tem coragem de mexer, que é muito o que você tá falando, né? O prefeito novo, ele não pode ter a coragem, um prefeito que seja diferente, né, do grupo político do prefeito atual, ele não pode ter a coragem de mexer em coisa boa. Sim. Que é por aí. Mas o que você vislumbra, né, enquanto candidato a deputado estadual? Quais são as suas pautas prioritárias, assim? O que você vislumbra sentando naquela cadeira lá, hoje no Banerjão? Eu tenho duas prioridades bastante claras. Assim. Uma é ajudar quem quer gerar emprego a gerar. Ou seja, simplificar imposto, reduzir burocracia, fiscalizar os fiscais, né? Criar um estado do Rio de Janeiro mais propício para quem investe e gera emprego. E do outro, ajudar quem precisa achar. E aí o foco é muito grande em ensino técnico. Ensino técnico é uma pauta pouco discutida, pouco medida, ninguém sabe para que mercados a gente está investindo. E os dados, quando você olha para o orçamento, são bem assustadores. Por exemplo, no orçamento da educação, você tem um orçamento de 5 bi no Estado. 19 milhões só para ensino técnico profissionalizante. Tá bom que uma parte grande vai para ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, mas assim, o orçamento do Estado é bem confuso nesse sentido. Mas, de qualquer forma, você tem 19 milhões ali e você não tem um ranking. Você não sabe se o privado forma para determinadas categorias e o público para outras. Com que qualidade. Você tem projetos que são descontinuados. Então, por exemplo, eu dei aula numa escola pública estadual técnica, que era o NAVE, que era uma parceria público-privada entre o Instituto Oi Futuro e a Secretaria de Educação. Era numa escola chamada José Leite Lopes, na Tijuca, tá lá no Uruguai. E você formava para programação de games, audiovisual e narrativa para mídias digitais. Isso começou em 2008. Só que a ideia era daquela primeira experiência, transbordar isso para vários naves pelo Estado. Não aconteceu. E você podia estar gerando mão de obra para um mercado que hoje demanda 500 mil programadores e não consegue preencher as vagas há muito tempo. E não se fez. Então, o ensino técnico ele tem ainda um foco num mercado de trabalho, uma fotografia do mercado de décadas atrás, profissões que ainda são importantes, eu não estou desmerecendo, por exemplo, torneiro mecânico, super relevante, mas você não abriu vagas o suficiente em opções que hoje tem alta demanda, salários altos e um tempo de adaptação para o mercado pequeno. Programadores, por exemplo, em 6 meses você consegue formar um programador. Ele começa a ganhar 3 mil, 4 mil reais a carteira assinada. Então, o salto de qualidade na vida da família dessa pessoa é muito alto e é muito rápido. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades e formar mão de obra para esse mercado. O marketing digital agora. Outro dia eu fui dar uma olhada numa pós-graduação em marketing digital. A apostila tinha Orkut, bicho. E, faculdade privada, tá? Faculdade privada e tal. Em tese, os melhores professores do mercado. Aí eu, porra, Orkut, bicho. A gente acabou de falar de Orkut aqui, né? Vai fazer 20 anos. Que nem dois velhos nostálgicos, né? Falando do Orkut que a gente viveu. Na minha época, Orkut era só mato. Quando eu cheguei aqui, o Orkut era só mato. É isso. Tem duas coisas que a gente sofre muito no país, que a gente não define a qualidade de uma política pública, seja ela de Estado ou de governo. A gente não existe essa cultura ou não existe um dispositivo constitucional, na minha opinião, tinha que ser uma PEC. Tipo assim, toda nova lei criada, toda mesmo, tá? Para o bem e para o mal, toda nova lei criada deveria ter um resultado mensurável, qualitativo ou quantitativamente. Um estudo de impacto previsto, né? Assim, mínimo. Assim, trazer e o que mais me assusta é que tem um discurso
gestão pública como se isso fosse um marco do neoliberalismo, quando no final das contas é só transparência de dinheiro público. Você tem um orçamento que assim, pesa desproporcionalmente nos mais pobres. Você não está dando transparência para o teu porteiro, que paga um percentual do salário em imposto maior do que você, saber para onde é que está indo o dinheiro dele. Entendeu? Para diarista, pro pipoqueiro, assim, é falta de respeito. E isso é um negócio que está entranhado em muitas corporações. Eu lembro em 2018 eu fui fazer um debate ali no Cefet. E tinha um monte de cartazes, assim, tipo, ponto eletrônico não. Contra o produtivismo e tal. As pessoas eram contra ponto eletrônico. Qual o problema de ponto eletrônico, cara? Você ter transparência e controle de entrada e saída das pessoas. Você quer ter o direito de entrar e sair quando você quiser e não prestar contas pra ninguém, sendo pago com o dinheiro dos outros, cara, isso é inaceitável. Existem algumas coisas que no serviço público não cabem, né? Uma delas é, se você não está sujeito a transparência total, você não tem que ser servidor público. Desculpa, né? Ah, não, mas eu tenho... E aí, obviamente, a gente está falando aqui, gente, transparência de coisas que tem a ver com o trabalho. Não tem a ver de... não tá falando de vida privada, casamento, filhos, essas coisas, não. Obviamente não. Mas, se alguma coisa envolve o dinheiro público, ele tem que ter total transparência. Sim. Eu já vi até uma tese, um cara que eu respeito muito, inclusive, ele falando que a tese dele era que, tese de mestrado mesmo, que transparência demais, mesmo no setor público, pode causar perda de competitividade. Mas esse é papo que não cabe aqui. Não, é sério. Não, em tomada de preço, especificamente em tomada de preço. Entendi. Que se você for 100% transparente, você acaba tendo um resultado pior no final das contas. Porque você vai sempre no preço menor e na qualidade menor. Que não necessariamente o preço menor te dá uma qualidade melhor. A relação custo-benefício. A relação custo-benefício. Então, assim, a 8666, que é uma lei de 1993, anterior ao Orkut, portanto. O nosso barco civilizacional agora é pré-Orkut e pós-Orkut. Exato. O que aconteceu antes do Orkut? O que aconteceu depois? Eu sou da época do Orkut que tinha que ter Gmail pra entrar, pô. Cara, eu sou da época da internet discada por 386 e BBS. Mas assim, a maior parte das pessoas não sabe o que é ICQ ou o que era Mirk. É isso aí. Quando você começa a falar, você sente um dinossauro da internet. Eu peguei um pouquinho, o finalzinho disso aí, do Mirk. @ Niterói. Eu não era de Niterói, entrava no canal de Niterói, cara. Que doideira. Por que você entrava no canal de Niterói? Por que eu entrava? Porque os caras de Niterói, eles eram muito mais engajados na noitada. Então, os caras de Niterói sabiam melhor da noitada do Rio do que os caras do Rio. Entendi. Que doideira. E o grupo do Rio flodava muito, cara. Aí o nego mandava muita merda e tal. E Niterói é mais civilizado. Entendi. Niterói tem duas coisas boas, né? A galera é mais civilizada e a vista é muito boa. A vista é linda. A vista é linda, maravilhosa. Eu adoro Niterói, não posso reclamar não. Mas eu só fiquei curioso, assim, porque Niterói. É só isso. Era melhor. O grupo era melhor. Tá bom. O convívio era melhor. Então, você falou... uma coisa aí, você falou também, cara, que eu faço aqui o pedido, é olhar o ITCMD, né? Imposto de Transmissão de Causa Morte e Doação. Meu irmão, que inferno é aquele imposto? Cara, eu vou te contar a história do pagamento de uma guia do ITCMD por essa pessoa que... Conte. Recebi uma doação, eu tinha que pagar imposto. ITCMD. Então, fui lá, cadastrei a doação, fui emitir a guia, mas eu estava em dúvida se eu tinha que reajustar o valor ou não, se eu tinha atrasado ou não, porque o prazo não estava claro. Para você sanar a sua dúvida, você tem que entrar no site da Secretaria de Fazenda, agendar um atendimento e, no dia do atendimento, mandar um e-mail para a Secretaria lembrando a Secretaria do atendimento que você marcou. E aí você só pode pagar a sua guia em dinheiro ou cheque administrativo no Bradesco. Não tem Pix, não tem TED, não tem código de barras. É dinheiro ou cheque administrativo no Bradesco. Então você tem que ir no seu banco, sacar em dinheiro ou pegar um cheque administrativo, ir até o caixa do Bradesco para pagar isso. Hoje, onde você faz tudo pelo seu celular. Assim,
Eu achei um negócio tão arcaico. E você não pode ser atendido pessoalmente lá. Se você tiver alguma dúvida sobre a sua guia de imposto, você não terá atendimento presencial na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o imposto, além de ser ruim, ele é difícil de pagar. Ele é difícil de pagar. O cara que quer fazer certo sofre. E, exatamente. E o cara que não consegue ainda é taxado de sonegador. Gente, olha só. Existem duas questões. Meu Deus, o liberal chato falando de imposto imposto, carga tributária. Existem duas questões. Uma coisa é a carga tributária, é o valor que se paga, é o valor do boleto. A outra coisa é o jeito de pagar esse boleto. No Brasil, os dois são ruins. A carga é alta e o jeito de pagar é difícil. Só que quando você torna o jeito de pagar mais difícil, você tem perda na carga. Então, se o jeito de pagar fosse mais difícil, o imposto poderia ser mais barato, porque você arrecadaria mais. Simples, né? Meu Deus. Meu Deus, cara, isso é tão... Hoje, né, todo empreendedor tá perseguindo assim, eu preciso ter menos passos para receber o dinheiro do meu cliente. Então, assim, um monte de empresas de internet aí fazendo, caraca, eu vou dar 30 dias grátis, você só precisa botar o seu cartão de crédito aqui, ou então, compra aqui, vai lá na loja americana e compra o meu voucherzinho aqui da minha empresa, e aí quando você compra o voucher, você já se cadastra, aí já, enfim, tá todo mundo tentando facilitar a forma de entrar dinheiro, e o setor público ainda não. Mas tem uma grande desigualdade no Brasil, que é a desigualdade entre o público e o privado. E se você olhar a relação do cidadão com o Estado, sim, se você quiser, se o Estado te deve, você vai entrar na fila de precatório. Se você deve ao Estado, você rapidamente vai entrar na dívida ativa. Uhum. Né? A mesma coisa com o jeito de pagar. Você sempre tem as piores condições para receber, né? E você sempre está encalacrado. O Estado tem uma lógica onde ele sabe quanto você tem que pagar de imposto, mas ele não te diz. Você tem que dizer para ele, e se tiver errado, ele sabe. É aquele meme, né? Exatamente. O meme da Receita Federal, se você não viu esse meme, bota aí, meme Receita Federal, quanto tem que pagar. A Receita Federal sabe quando você tem que pagar, ela não fala quanto é, seria muito mais fácil falar, olha só... Você tem que pagar tanto. Você tem que pagar tanto, se você quiser contestar, contesta por aqui, tá? Seria muito mais fácil. Concordo, mas... E assim, nem precisa ir na Receita Federal, não. Eu já paguei o IPVA, sei lá por que diabos, eu paguei o IPVA errado. Eu botei a guia, paguei a guia, apareceu na minha conta, foi debitado da minha conta para a Secretaria de Fazenda, papapá. Passou os 48 horas e nada da cota de IPVA bater lá. Não bateu, não bateu, não bateu. Resumo, não caiu o pagamento para eles lá. Eu nem corri. Aí eu fui atrás de um amigo meu que é fiscal. Falei, cara, como é que eu faço pra... Aí ele falou, cara, você tem pressa em reaver esse dinheiro? Eu, não. Aí ele, então, vai levar no mínimo 1 ano. 1 ano. Pra estornar? Pra estornar. No mínimo. É um processo, existe o processo administrativo de devolução do IPVA. Existe. Ele tá lá. Mas vai levar no mínimo 1 ano. E aí você acha que é corrigido? Obviamente não. Sem juros. Agora, vai atrasar um IPVAzinho. Um dia. Um diazinho pra ver o que vai acontecer. Eu concordo contigo, eu acho que assim, cara, é um absurdo que os recebimentos não sejam tão fáceis quanto cobrar um boleto normal, cara. Ninguém tá falando aqui de uma coisa super absurda, não. Um boletinho normal. E outra coisa também é que existem vários dispositivos de lei. Por exemplo, se a dívida caduca, por exemplo, você pode entrar com o processo administrativo para a Fazenda e falar, olha, essa dívida caducou, não preciso mais pagar. Mas se você for no site da Procuradoria, a dívida está lá. Então, o mal informado, ele paga. E a Procuradoria jamais vai se negar a receber. Mas, enfim, tá lá. Cara, tem isso em vários entes, cara. Não, se a gente for achar, assim, atrocidades do Estado quanto cidadão, tributárias? Tributárias, sim. A gente vai... 10 episódios aqui. São 10 episódios. Fácil, tranquilo. E engraçado, né, que eu chamo... Eu tô pra chamar um tributarista aqui, ó. Só pra gente falar de absurdos tributários do país. Chama o Júlio. Pô, o Júlio já veio aqui, mas a gente falou de inovação. Pois é. Chama ele pra falar de imposto. Falar de inovação é a parte legal, todo mundo quer falar. Agora falar de imposto, meu amigo. Mas já que inovação é a parte legal, você já falou aí dos seus bebês, das coisas que você fez lá na Invest Rio.
você falou um monte de coisa boa. Fala uma coisa ruim de ir, de fato, pro setor público? Pro setor público. Cara, eu acho que tem uma grande dificuldade que assim, é a não resposta no tempo adequado. Então, tem lá um exemplo que o Chicão adora usar, assim, 9 meses para comprar uma impressora. Você tem que abrir uma licitação, etc. Essa demora da resposta, né? Assim, você quer simplificar, gerar agilidade, transformar rápido e tal, mas você tem um sistema que não está preparado para isso ainda. E isso é um exercício de aprender a lidar com essas frustrações e ter a cabeça no lugar e falar assim, tudo bem, vou andar só um pouquinho amanhã. Uhum. E aí você dá mais um passinho e você tem que aprender a comemorar os passinhos, sabe? É muito parecido, dizem, tá? com ir para academia. Né? Ou fazer qualquer exercício, assim. Você não fica forte, você não transforma o teu corpo de um dia para o outro. Né? Você também não transforma uma prefeitura de um dia para o outro. Você vai um dia aumentando, dando um passinho aqui, reformando uma coisinha aqui, fazendo outra coisa andar aqui, reconstruindo tua reputação ali. E ter essa paciência é um exercício. Né? Os prazos são curtos, você quer fazer tudo rápido, você tem meta, você quer mostrar resultado, mas o sistema não necessariamente responde na velocidade que você precisa. Tá. E aí você tem que aprender a fazer isso. Então você me promete que você vai olhar o TCMD, né? Se eu estiver na LERJ, com certeza. Tá bom. Isso e tem uma outra coisa que é uma prioridade também. Sim. Alvará de Corpo de Bombeiros. Alvará de Corpo de Bombeiros é uma trava para o começo de muito negócio. E não tem transparência. Assim, não tem gente olhando. Assim, qual é o licim do Alvará de Corpo de Bombeiros? Como é que a gente simplifica isso, né, para dar mais agilidade? Eu conheço muito negócio que demorou 3, 4, 5, 6 meses para começar a rodar. Porque não tinha licença Corpo de Bombeiros. Vigilância Sanitária Estadual? É muita coisa. Vigilância Sanitária também, tá? Também. Mas assim, faz um site do desburocratize, sei lá, legalize, alguma coisa assim, e os órgãos têm que se estapear pra pegar os documentos ali, pô. E aí, não responder em 30 dias, tá aprovado. Acabou. Isso era uma das coisas que se discutiu na Lei de Liberdade Econômica Nacional, mas era um passo avançado demais. Foi uma sugestão que muita gente levou na época, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que era estabelecer um limite máximo de tempo para todos os órgãos federais e, caso eles quisessem, eles precisariam pedir uma prorrogação de prazo. Inverter essa lógica, que hoje é nossa. Uhum. Né? Então, hoje você tem um prazo, se você tiver alguma condição, você tem que tentar, de alguma forma, algum procedimento administrativo para ter tempo. Jogar essa responsabilidade no colo do órgão. Tem um negócio que Claro que não andou, mas assim, eu acho que é uma meta super importante. Não andou por causa das corporações. É lógico. Tem um negócio que é muito bizarro, que é o seguinte. Uma vez que nada consta, eu não deveria ser obrigado a apresentar. Eu só deveria ser obrigado a apresentar... Caso constasse alguma coisa. Caso constasse alguma coisa. Se nada consta, meu irmão. Assim, porque inverte-se o ônus, né? O ônus da prova. Você tem que provar a tua honestidade o tempo todo. Né? O tempo inteiro, né? O nada consta pra qualquer coisa. Eu tô advogando em casa própria, tá? Tô falando de registro de imóvel. E a esmagadora maioria de registro de imóveis, as certidões saem como nada consta. Então, se as certidões saem como nada consta, eu não deveria precisar... olha, que bom, hein? Nada consta. Porque se constar alguma coisa, o sistema acusa, né? O cartório não pode registrar. Em casos específicos pode, mas via de regra não pode. Então, assim, eu estou autorizado? Deveria ser um botão assim. Eu estou autorizado? Que seja 2 dias úteis, 5 dias. Está. Ou então, não. Deveria ser automático. Não está. Pera aí. Isso é um ônus do cartório. Não sou. Exato. Que é o que eu espero muito, papai do céu, que essa MP tenha resolvido. O prazo é 30 de janeiro de 2023. Eu espero muito que no dia 1º de fevereiro de 2023 eu vá registrar um imóvel. E aí, pelo computador, que eu não quero mais pegar fila, pelo computador, posso registrar vendedor fulano, comprador ciclano. Pode sim, tô autorizado. Daqui a X dias vem aqui pegar, tá? Deveria ser assim, cara. É muito absurdo o que eu tô falando, cara. É muito absurdo. Ok, tem o maldito o ITBI, que até hoje a prefeitura ainda arbitra a base de cálculo. Tem um monte de coisa absurda. Mais uma vez, aqueles absurdos, né?
E tu tá falando especificamente do bombeiro? Ou não? Não, eu acho que todos os procedimentos, mas é que assim, o que eu tenho visto com boa parte dos negócios que eu tenho visitado e conversado, é que uma constante é o dos bombeiros. É impressionante. Assim, e eu acho que tem um certo medo de discutir isso na sociedade. A gente precisa olhar para isso. Às vezes medo e às vezes já tem um monte de gente, né, ganhando dinheiro A consultoria. com a consultoria. E aí tirar a consultoria. Sempre tem uma indicação de uma consultoria que vai agilizar isso. Óbvio, pô. Que é o famoso criar dificuldade para vender facilidade. Né? O ajudante de ordem do comandante atual é meu amigo de infância, então se quiser a gente troca essa bola com ele pra sentar assim, cara, o que eu posso fazer pra ajudar? Gente, muitas vezes, às vezes é só uma conversa. Às vezes o corpo de bombeiros não tá nem sabia que isso era um problema. Muitas vezes as pessoas estão só acostumadas a fazer o que sempre fizeram. Uhum. Sempre foi assim. Por que você quer mudar isso agora? Não, porque dá pra fazer... como? Você tem que trazer uma solução. Eu acredito muito nisso, tá? Eu não acredito numa política de que você chega lá apontando o dedo e falando, a culpa é desses caras aqui. Não, cara, você tem que sentar com as pessoas e falar assim, vamos melhorar isso aqui. Tu conhece a história do Banco do Sargento? Banco do Sargento, não me conta. A história do Banco do Sargento é o seguinte, o cara, uma vez o oficial chegou no... o sargento é uma figura respeitada, apesar de hierarquicamente estar abaixo dos oficiais, né? Uma vez um oficial chegou e falou, gente, vamos pintar o bosque aqui e tal, não sei o que, aquele banco ali. Não, chefe, aquele banco não pode não, pô. Aquele banco ali é o banco do sargento. É mesmo, então tá bom. E aí veio o outro tenente. Até que chegou um tenente e falou assim, cara, mas por que não pode pintar o banco do sargento? Não, ninguém sabe. Como é que ninguém sabe? Vai chamar o sargento lá. Ninguém sabe quem é o sargento. Então, gente, qual o problema? Qual o grande problema de pintar o banco do sargento? Não, assim, sempre foi assim. Então, no final das contas, é bem o que você falou. As pessoas nem sabem que pode mudar. E nunca pensaram a respeito também. Tem uma outra coisa que a gente já falou aqui da qualidade do gasto, né? Então, se você estiver na LERJ, você olha para a qualidade do gasto, ou então tenta aprovar lá no regimento interno, que às vezes tem umas mudancinhas, né? Que são pequenas assim. Tenta aprovar no regimento interno que todo projeto de lei tem que apresentar estudo de impacto. Tem essa questão das corporações, que é uma briga boa, tá? Meu primeiro dia, eu trabalhei na LERJ, meu primeiro dia da LERJ tinha um corporativista lá na porta. Despachante de corporação. Tinha um despachante de corporação. A discussão era responsável técnico de academia de condomínio. A gente tá aqui para o deputado votar a favor. Aí eu falei, a favor de quê? Não, do responsável técnico de profissional de educação física em academia de condomínio. Falei, você teria aula com Arnold Schwarzenegger? Aí ele, teria, claro. Aula de musculação? Teria, claro. Eu falei, pô, não teria, porque ele é economista, ele não é educador físico. Aí vem aquele mais, né? Mas não existe educação física nos Estados Unidos. Realmente, não existe educação física nos Estados Unidos. Algo deve ter, né? Enfim. Mas isso é uma luta boa que você tem. E também o imposto de transmissão. Por favor. Por favorzinho. Paulo, eu sempre termino aqui. Infelizmente, gente, o Paulo tem evento, tá em agenda. Então a gente vai ter que encerrar. Mas eu prometo que, se convidado, voltarei. Não, muito mais esquece. tempo. Eu peguei teu telefone porque eu vou te pentelhar. Fica à vontade. Vou ser pior que a tia do Zap. Vou te mandar várias e várias vezes. Até porque a gente tem que contar a história aqui do que aconteceu com Livres quando o então candidato à presidência Bolsonaro entrou no PSL. São contos largos, mas é uma ótima história. Então, não, mas você tem que contar, pô. Tá bom. Quer que eu conte agora? Não sei, depende mais. Tá liberado, meninas? Como é que tá de agenda aí? Tem mais 10 minutos, é isso? 10? 10 minutos, vai. Então vamos lá. Eu vou ser o mais sucinto possível. Tá. Vou te contar até o Instituto Milênio, né? Sim. Isso. Ganhei uma bolsa, fui estar fora, voltei, montei uma empresa. Tava já meio desiludido com o mercado de comunicação no Rio. Você teve uma agência, então? Eu montei uma agência. Uhum. Na verdade, é mais uma empresa de consultoria em comunicação. A gente não fazia muita mídia. A gente fazia muito projeto de comunicação, conteúdo, enfim. E aí eu estava muito cansado desse mercado já. A minha parte político
estava toda voltada para o associativismo, associação comercial. Eu tinha um programa de rádio que falava de empreendedorismo, chamado Em Branco. Eu fiquei 7 anos fazendo isso. E aí recebi um convite. Cara, você não quer assumir o Livres/PSL? Porque na época o Livres era um movimento de reforma do então PSL, que era um partido desse tamanhinho, tinha 2 deputados federais. E eu virei, do dia para a noite, presidente de partido no Rio de Janeiro. E aí você descobre o que é a política, de verdade. Então, assim, a arte de vamos criar regras e normas e conceitos aqui dentro para que quem não tiver alinhado saia naturalmente do partido. Foi um desafio. Enfim, 1 ano de muito trabalho, rodei o estado todo. Tinha estadual, não? Tinha deputado estadual? Tinha um deputado estadual. Na verdade, tinha um que era suplente. Quem tinha sido eleito era um que hoje está até cotado para ser presidente da LERJ. Mas, enfim, prefiro evitar nomes nesse momento aqui. De qualquer forma, tinha um deputado estadual que estava lá no PSL e a gente foi renovando o partido em vários lugares. Até que no final do ano passou a cláusula de barreira no meio do caminho e a Nacional ficou um pouco assustada. O partido não pode... Isso foi 17? 17. O partido não pode deixar de existir. E a gente começou a articular em Brasília bons deputados. Deputados que depois vieram para o Livres, que são meus amigos hoje, Daniel Coelho, Pedro Cunha Lima, caras muito alinhados com o que a gente estava propondo ali. E a gente conseguiu montar uma bancada de mais de 8. Apalavrados. Todo mundo sentado na mesma mesa, falando, vamos embora. E aí começa um zum de que o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, estava conversando com a presidência do partido. E a gente ia na presidência do partido, não, tudo bem, isso é só uma cortesia e tal, não sei o quê. E a gente publicou uma nota autorizada pelo Bivar, falando, olha, Bolsonaro não virá para o PSL. Essa nota virou um símbolo de rede social. A gente foi muito zoado por causa disso. Eu zoei, desculpa. Tudo bem. Ninguém é perfeito, cara. Muita gente zoou. Aquilo foi autorizado pelo presidente do partido. Semanas depois, o Bolsonaro pega o avião, vai para Recife, aperta a mão do Luciano, vai direto para uma coletiva de imprensa, anuncia que está vindo pro PSL. A única coisa que a gente pode fazer aqui agora é sair. E foi um dos momentos que eu mais me orgulho da minha vida pública. Porque 90% de quem era do Livres abriu mão de presidência de diretório, de possibilidade de cargo, de eleição. Eu era pré-candidato a deputado estadual num partido no qual eu era o presidente do partido. Minha chance eleitoral era muito maior no PSL do que fora dele. Se eu ficasse no PSL com o Bolsonaro e fizesse a minha, a chance de ser eleito era muito alta. Mas não era eu. E o jeito como a coisa foi conduzida foi absolutamente não condizente. E eu super respeito quem vota A e B. O problema não é esse. O problema é que, assim, se você não tem correção na forma como você conduz as coisas, se você expõe as pessoas que estão do teu lado desse jeito, se inviabiliza um processo. E aí todo mundo saiu. E a manchete no dia seguinte no Estadão foi Bolsonaro vai pro PSL liberar e sair. E isso foi um marco pra gente de coerência. Independente de gostar ou não gostar, mas assim, o nosso norte estava dado, a gente não abriu mão disso, mesmo que há duras penas de perspectivas eleitorais para cada um de nós. E eu tenho muito orgulho da decisão que a gente tomou naquele momento. Porque assim, virou minha vida de cabeça para baixo. Virou a vida de muita gente de cabeça para baixo ali. Mas todo mundo falou, cara, aqui não dá. Desse jeito, isso não é um jeito de se conduzir o processo político. E a gente teve que reinventar o Livres completamente. E aí foi muito interessante você sair de sou um movimento de renovação de um partido e virar um movimento de transformação da política suprapartidária. E aí você tem que dialogar com os outros partidos, né? Dialogar com as fundações, com os mandatários, pautar, ser mais propositivo. E foi uma baita de uma escola pra gente. Então, assim, muito resumidamente, essa foi a história da transformação do Livres de partido startup em movimento suprapartidário. Eu gostava muito daquela época que a gente brincava de Fanta Uva e Fanta Laranja, né? Porque você, a de vocês era, a identidade visual de vocês era roxa e verde. Continua sendo roxa. Continua sendo roxa e o do novo era laranja, sempre foi. E era Fanta Uva, Fanta Laranja e tudo mais. Tinha a guerrinha, super tranquila. Super tranquila não era não, porque tinha uma galera no novo que era mais conservadora, enquanto no livro tinha a galera mais libertária. Mas, super se entendia. A gente poderia tranquila... A gente. É porque eu estava no movimento mais libertário dentro do novo
E no Livres quase não tinha conservadores. A maioria É mais difícil. Era mais difícil. E aí, eu que me esporrava lá com o pessoal do mais conservador do Novo. Que eu mesmo, sinceramente, eu até me considero conservador. Mas não essa porra que tá aí. Mas eu vou te falar uma coisa interessante, cara. Como tudo tem seu tempo, né? Uhum. Quando a gente virou um movimento suprapartidário, tinha muita resistência dentro do Novo aos quadros que vinham do Livres em determinados lugares. Muita resistência. Quase como se, esses caras vão fazer um movimento paralelo aqui dentro. Será que eles vão ser Novo de verdade? E tal. Hoje, boa parte dos mandatários que são associados ao Livres foram eleitos pelo Novo. E hoje tem muita gente do Novo surfando a onda do Livres. Alguns merecidamente, outros não. Mas enfim, não importa. O fato é que o Livres virou uma marca aceitável para quem está dentro do Novo. E desejada para quem está dentro do Novo. Não, mas muita gente... Em 2018, quase ninguém que estava pelo Novo conseguia colocar a marca do Livres. Sim, dava uma confusão danada dentro do partido. Hoje, ficou tranquilo. Show. Cara, te desejo sorte. Muito obrigado. Sorte. Tá fazendo dobradinha, não? Tô. Meu pré-candidato, não sei quando o programa vai ao ar. Não, vai ao ar semana que vem. Bom, enfim, o candidato a deputado federal que apoiarei é o Chicão Bulhões, com quem eu vim trabalhar, o cara que me ajudou a convenção nacional não aconteceu ainda, né? A convenção estadual já. A estadual, a nacional. Estadual. A nacional não. Nacional não. Então, pré-candidato a deputado federal, Chicão Bulhões. Enfim, o fato é que é a pessoa com quem eu tô caminhando nesse processo todo. É um baita de um nome, um cara fantástico. Sem dúvida. E foi quem viabilizou toda essa transformação da economia do Rio de Janeiro em 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio. O pai do Licim, porra. Aqui, ó. Te amo, Chicão. Só por causa disso. Então, eu te desejo sorte, tá? Vocês já me convidaram pro evento na semana que vem, eu vou estar lá. Show. Com meu celularzinho, ó, fazendo selfie, fazendo videozinho. Mas acredito que... Peraí, depois que parar de gravar, eu falo sobre. Mas... É verdade? O Santa Cruz vai vir a vice mesmo? A vice ou a governador? Não, vice. Vice? Vice do Rodrigo Neves. Pô, melhorou muito. Porra, melhorou muito, pô. Melhorou muito. Não, graças a Deus não vou precisar editar isso aqui. Melhorou muito. Graças a Deus. Então, saúde ao Rodrigo Neves. Foi prefeito de Niterói. Bom prefeito. Excelente prefeito. Não tenho o que falar. Conheço vários caras que foram secretários dele que falam muito bem. Então, porra, melhorou com força agora. Porque tava muito tenso decidir entre Cláudio Castro e Freixo. Ia ser doloridíssimo. Não, a gente agora tem uma opção viável. Você pode discordar aqui e ali, achar que não é a melhor... Mas, cara, tem uma terceira opção viável hoje. Tem, isso tranquilo. Faz muita diferença no jogo. Vai fazer... E também tem o Ganime. E aí, depende se você é fantaúva ou laranja, né? do que você prefere. Mas, sem dúvida, vai fazer muita mudança, se Deus quiser. Bom, o Rio de Janeiro merece um pouquinho mais, gente. É por isso que não adianta, pode me oferecer o dinheiro que for. Eu não vou levar esse podcast pra São Paulo, porque a cena está aqui no Rio de Janeiro. Gente, Rio de Janeiro, a briga, a Globo, já foi a maior empresa de produção de conteúdo do mundo, e a gente leva conteúdo de internet pra São Paulo. Olha que loucura. Não faz sentido levar audiovisual pra São Paulo, porra. Tem que ficar aqui no Rio. Então não adianta. Irmão, eu sempre... Pode sentar seu bumbumzinho aí. Tá todo mundo apressando aqui. Pera aí. Deixa eu te falar. Eu sempre acabo com 2 perguntas. A primeira é, você não precisa dizer o nome da pessoa, se só sim ou não. Você indicaria alguém pra estar aí sendo entrevistado por mim? Claro. Show. Se você indicaria alguma coisa, e assim, de pronto, claro, é porque eu acredito que você tenha gostado da experiência, mas feedback positivo não me leva pra frente. Então me dá um feedback do que eu posso melhorar aqui. Pra próxima vez que você voltar aqui eleito deputado estadual, você se sinta mais feliz. Podia ter mais MM. Mais MM? Tu nem encostando em MM, cara de pau. Pega aí agora. Metade MM, cara. Tá uma delícia. Não, mas... Tá bom, então eu vou providenciar mais MM. Mais MM. Tá? Por mais fantas uvas e fantas laranjas dentro da política nacional. E MM de amendoim. E MM de amendoim, como sempre. Aliás, o de pasta de amendoim é uma loucura, tá?
O pessoal tá fazendo assim. Eu sou tradicional. O de pasta de amendoim é loucura, é o vermelho, é o saquinho vermelho. Não sei se... Importadora tem. Tá bom. Lá fora é muito... Vou achar. É bom pra caralho. Tá na loja americana de Crisp, que é o azul, que é bom também. De flocos de arroz. Irmão, muito obrigado pela tua presença aqui. Boa sorte pra você. Obrigado, tá? cara. Pode... eu sempre falo pros meus amigos que assim... não, pô, mas você apoiava o fulano e agora não tá apoiando... Não, é o contrário. Eu apoio e eu tenho que porrar ele. Então assim, tomara que você seja eleito pra eu te porrar diariamente. Assim, caralho, Paulo, você prometeu lá na minha cara, ó, tá gravado, tá aqui ó, no podcast. Você prometeu que você ia olhar pelo ITCMD... Olha, estando lá, apanharei feliz, tá tranquilo. Tá bom. E pode deixar que eu te baterei feliz também. Combinado, então. Tá bom? Valeu. Então, gente, o preço da liberdade é eterna vigilância. Espero que tenha sido um pouquinho menos intelectualizado do que você gostaria. Eu sei que metade foi meio peido cheiroso aqui, a gente discutindo o sexo dos anjos, mas a outra metade foi falando de coisa aqui que vai mudar a vida de vocês. E sempre lembre que a política é a arte do possível. Então a gente tá aqui discutindo o que é o mundo real. Tá bom, pessoal? Olha só, eu tô ficando um programa de política. Eu nem queria essa porra. Cara, quando eu fiz essa porra, eu falei, eu não quero essa merda seja política, mas tá virando, não adianta. Bom. Vocação a gente não escolhe, cara. É verdade. Gente, era só isso que eu tinha pra dizer. Até mais. Valeu.